Pessoal, dando continuidade ao que a gente já vinha falando das contas, na aula de hoje a gente vai falar um pouco da composição do plano de contas, né? As contas, elas podem ser divididas em contas sintéticas e contas analíticas. O que são contas sintéticas? Contas sintéticas são aquelas contas que exigem desdobramentos, né? São contas que apresentam subcontas filiadas, ou seja, são contas que se desdobram. A gente costuma chamar essas contas, as contas sintéticas, de contas mães, porque é aquela conta que se desdobra em várias outras contas. E as contas analíticas. O que são contas analíticas? São aquelas que, ao contrário das contas sintéticas, elas não se desdobram, ou seja, elas dispensam o desdobramento, né? Cada conta ela é única, né? Como a gente falou, ela reúne os débitos e os créditos nessas contas analíticas. São as contas que recebem lançamentos. As contas que recebem os lançamentos na contabilidade são aquelas contas que a gente chama de contas analíticas. Tranquilo? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou abrir aqui um sistema contábil e vou mostrar para vocês um plano de contas lá no sistema contábil. E a gente vai identificar o que são contas sintéticas e o que são contas analíticas dentro de um plano de contas em um sistema contábil. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui no sistema, pessoal, o sistema que eu utilizo, que a gente utiliza é o sistema da Fortes, né? Como eu falei anteriormente, é um parceiro nosso, a Fortes Tecnologia. A Fortes trabalha com sistemas de automação, principalmente com foco na área contábil, e é um parceiro que disponibiliza o sistema acadêmico para as universidades, não só para a UFCA, mas para diversas instituições públicas e privadas. Então, por isso que a gente utiliza ele. É um sistema muito forte, né, aqui no Nordeste, mas também em outras regiões aí do país. Mas tem outros sistemas contábeis. Aqui eu estou utilizando ele como exemplo, né, mas tem vários outros. Então, eu vou entrar aqui em cadastro, plano de contas, para a gente ver o que é um plano de contas, como é um plano de contas na prática, né? Então aqui tem várias contas, pessoal. Se vocês olharem aqui, nós temos as contas, é, e essas contas, elas, como eu falei anteriormente, elas são divididas em contas analíticas e contas sintéticas. Como eu falei para vocês, as contas analíticas são aquelas que exigem desdobramentos, que são o que a gente chama de contas mães. Aqui, se você observar, nós temos o ativo, ativo circulante. O ativo circulante é um desmembramento do ativo já. Ó. Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante, que a gente vai falar sobre eles mais na frente. Mas aí o ativo circulante ele se desmembra, ó, por exemplo, em disponibilidades, em clientes, em créditos e por aí vai. E dentro, por exemplo, de disponibilidade, a disponibilidade se desmembra mais uma vez, ou seja, tem uma conta atrelada a ela, uma conta filha que é numerário em espécie. O numerário em espécie ele se desmembra, ele se amplia mais uma vez e aí chega o caixa geral. Dentro do caixa geral, nós temos uma conta que aí sim são nossas contas analíticas. As contas analíticas são aquelas que não exigem mais desdobramentos. São aquelas contas que recebem os lançamentos contábeis. Então, para você que é de administração e administração pública, isso aqui é só para vocês entenderem, para quando vocês pegarem um balanço, que você virem aí esse monte de conta, vocês não ficarem perdidos. Então, quando vocês pegarem um balanço patrimonial, o que é que vocês vão ter que prestar atenção? Nas contas, principalmente nas contas analíticas. Por quê? Porque as contas sintéticas elas são totalizadores. E uma observação aí que eu faço. Os sistemas, Aladim, tem perigo desses totalizadores ter algum erro? Pode até ter, né? Porque assim, se alguém burlou lá, fez alguma manobra, mas o sistema não deixa
que tenha erros nesses totalizadores, não. Como assim essas contas analíticas são totalizadores? Vou explicar para vocês. Como eu falei para vocês, são desmembramentos, né? Se você olhar aqui, ó, o código do ativo é 1, ativo circulante 101, disponibilidade 101,01, o numerário em espécie 101,01,01, e aí ele vai se desmembrando e aí vão surgindo as outras contas abaixo dele. Aqui dentro do caixa geral, vamos dizer que dentro do caixa geral aqui a gente só tem um caixa, mas vamos dizer que a empresa, para deixar a coisa mais organizada, ela é um supermercado, por exemplo, e ela tem 10 caixas lá no supermercado. E o supermercado lá decidiu que na contabilidade dela vai ser feita a contabilidade por caixa, por cada caixa. E aí aqui, em vez de ter só uma conta caixa, uma conta analítica caixa, ele criou 10 contas analíticas caixa. Aqui tem caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, até o caixa 10. Pessoal, quando eu falo em caixa 2, caixa 3, não estou falando naquela questão que a gente vê por aí que é por fora, não, viu, pessoal? Aqui é tudo dentro da legalidade. Não tem caixa 2 aqui, não. Caixa que eu estou dizendo são números, para numerar referentes àqueles caixas que estão sendo trabalhados realmente dentro desse exemplo do supermercado. Então, aqui cada um caixa desse, lá no balanço patrimonial, quando o balanço fosse elaborado, ia ter um valor, um saldo, né, nessa conta. E a conta caixa geral iria ser o totalizador de todos esses caixas, ou seja, a soma de todos esses caixas estaria aqui no caixa geral. Numerário em espécie. Numerário em espécie seria o totalizador de tudo que está atrelado a ele. O que é que está atrelado ao numerário em espécie? Nesse plano de contas aqui, só tem atrelado ao numerário em espécie caixa geral. Mas poderia ter outro, por exemplo, caixa da filial. Estaria aí atrelado ao numerário em espécie. Então, pessoal, esses são totalizadores. Logo abaixo aqui, nós temos bancos, por exemplo, que o banco ele está desmembrado, né? O banco, ele está dentro de quê? Ele está dentro de disponibilidade. Se você olhar aqui, ó, 101,01, aí 02. O banco é uma conta que está atrelada a disponibilidades. Então, dentro de bancos, nós temos aqui conta corrente. Dentro de conta corrente aqui tem um exemplo, Banco do Brasil. Aqui poderia ter vários bancos, Bradesco, Caixa Econômica, enfim, teria aí várias instituições bancárias aqui abaixo de bancos. Poderia ter dentro de bancos aqui também, poderia ter outro subgrupo que poderia ser, por exemplo, poupanças. Teria um subgrupo aqui, poupanças, e aí os nomes de cada uma das poupanças e aí o totalizador. Então, para vocês entenderem, aqui nessa conta corrente, nessa conta aqui onde tem conta corrente, ele seria a soma de todos os saldos dos bancos que estão atrelados a ela, que estão aqui dentro, que é o 101, 01, 02, 01. Tudo que tiver atrelado a ela estaria aqui somado o saldo aqui na conta corrente. E aí, para vocês terem uma ideia também, as disponibilidades. Qual seria o saldo da disponibilidade? Seria o total de numerário em espécie mais o total de bancos. E ainda tem mais, né? Disponibilidade do total de banco, aí tem também o que está atrelado também à disponibilidade. Vamos ver aqui quem está mais. Recursos do exterior decorrentes de exportação, está atrelado à disponibilidade, 101,01, 03. Valores mobiliários, está atrelado à disponibilidade, 101,01, 07. Então, pessoal, vocês verem aí, só para vocês terem a ideia que isso são contas sintéticas. As contas que exigem desdobramento são contas sintéticas. As que não exigem são aquelas contas que recebem lançamentos, como, por exemplo, caixa, bancos, clientes diversos. Aqui, esse plano de contas, como é um plano de contas modelo, ele dá um exemplo genérico, né? Clientes diversos. Mas o correto aí
seria o nome de cada um dos clientes. Ou então, na contabilidade, você poderia utilizar a expressão clientes diversos, desde que você tivesse um livro auxiliar dizendo quem é cada cliente e quanto cada cliente daquele deve à empresa. Porque se eu jogar tudo dentro de clientes diversos na contabilidade, como é que eu vou ter um controle? Como é que eu vou saber quem é que me deve e quanto me deve? Então, o ideal é que tenha-se aí os nomes de cada um dos clientes e aí, ou então, se usar clientes diversos, tenha-se um livro auxiliar explicando e dizendo quem são os clientes e os valores de cada cliente. Isso é, inclusive, uma exigência que tenha-se isso, caso eu utilize essas expressões gerais. Beleza, pessoal? Então vocês entenderam aí um pouco o que é contas sintéticas e contas analíticas, aí direto no plano de contas. E aí eu vou voltar lá para os nossos slides. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrem, faz a pergunta aí, ou aqui no YouTube, ou no nosso Google Sala de Aula, ou manda por e-mail, que eu respondo para vocês. Ainda falando na divisão do plano de contas, né? Agora falando com relação à posição ou à natureza dos saldos, as contas elas podem ser unilaterais ou bilaterais. E o que são contas unilaterais, Aladim? Vamos lá, eu sei que vocês já estão fazendo essa pergunta, né? As contas unilaterais são aquelas que sofrem variações em apenas um sentido. Apenas um sentido. Exemplo de contas unilaterais. O principal exemplo de contas unilaterais são as contas de receitas, que essas contas, regra geral, elas são sempre creditadas. E as contas de despesas, elas são sempre debitadas. Então, o saldo dessas contas, elas aumentam, por exemplo, se for uma receita, ela sempre vai aumentar com crédito, e se for uma despesa, ela sempre vai aumentar com débito. São contas que a gente chama unilaterais. Pessoal, lembrando, quando eu estou falando de débito e crédito, como a gente não começou ainda a fazer os lançamentos a débito e a crédito, eu sempre estou dando esse alerta. A gente vai começar, mas vocês vão ter que mudar o conceito de débito e crédito que vocês tinham lá do banco, né? Deixa eu desligar aqui o ventilador, pessoal. Vocês vão ter que mudar o conceito bancário. Porque lá no extrato bancário, vocês viam lá que o débito, quando é um débito, está tirando dinheiro da sua conta, né? Quando é um crédito, é porque está entrando dinheiro na sua conta. Na contabilidade, eu sempre venho batendo nisso. Na contabilidade é um pouco diferente. Quando eu debito, por exemplo, o caixa, eu estou dizendo que está entrando dinheiro no caixa. Quando eu credito o caixa, eu estou dizendo que estou tirando dinheiro do caixa. Mas a gente vai ver isso na prática mais adiante. Então, falando de contas unilaterais, dois exemplos na realidade, são as contas de despesa e as contas de receita, porque elas recebem lançamentos, regra geral, elas recebem lançamentos só em um sentido, elas aumentam em um sentido. Por que eu digo regra geral? Porque, por exemplo, pode ter aí uma devolução de mercadorias ou um estorno, alguma coisa que realmente precise creditar essas contas. Mas, regra geral, as contas de receita elas são creditadas e as contas de despesas elas são debitadas. E aí o que são contas bilaterais? Bilaterais já dá para a gente entender mais ou menos. Bilateral, elas recebem lançamentos, ou seja, elas recebem variações aí nos dois sentidos, né? São aquelas que sofrem variações nos dois sentidos. Ou seja, o saldo dessas contas, eles podem aumentar ou diminuir. E essas contas bilaterais, elas são divididas em 3 classes. Quais são essas classes? Contas de ativo, que podem ser debitadas ou creditadas, mas, lembrando, as contas de ativo, elas são de natureza devedora. Então, o saldo dessas contas de ativos sempre vão ser devedores, salvo as exceções. Pessoal, a contabilidade é como no direito, ela tem algumas exceções. Então, as contas de ativo,
elas são contas bilaterais, que o saldo sempre vai ser devedor, regra geral, porque elas são contas de natureza devedora. Contas de passivo, elas podem ser creditadas e debitadas, mas os saldos das contas de passivo, regra geral também, sempre vão ser credores. Por quê? Porque o passivo é de natureza credora. E temos as contas mistas, que são debitadas e creditadas, apresentando saldo ora devedor, ora credor. Um exemplo de conta mista. Tem uma conta que a gente utiliza na contabilidade que é, por exemplo, as contas lucro ou prejuízo acumulado. Lucro ou prejuízo, tem gente que utiliza essa conta lucro ou prejuízo acumulado. Então, esse é um exemplo de conta mista. Se a empresa estiver apresentando um lucro, o saldo dessa conta, que é uma conta de PL, ele vai estar credor. Se a empresa estiver apresentando prejuízo, o saldo dessa conta vai ser devedor. Então, um exemplo aí de uma conta mista. Outra coisa ainda com relação a essa questão da movimentação das contas, né, da divisão das contas, elas podem ser dinâmicas ou estáticas. Dinâmica é simples, é fácil de falar, né? A gente pensa em algo dinâmico, é algo que está em movimento, algo que está aqui, realmente é dinâmico, né? São aquelas contas que atendem à rotina do processo contábil, né? Que são debitadas e creditadas a cada passo, ou seja, que são debitadas e creditadas diariamente. Esses são exemplos de contas que a gente chama de contas dinâmicas. Exemplo de contas dinâmicas é o nosso caixa, os bancos, despesas gerais, duplicadas, são contas que a gente está sempre em movimento com elas. E nós temos também as contas estáticas. Quando a gente pensa em algo estático, a gente pensa em algo, geralmente a gente pensa em algo que está parado, né? Que está sem movimento, que não tem muito dinamismo. Então, na contabilidade é a mesma coisa. As contas que a gente chama de contas estáticas são aquelas que não apresentam muita movimentação, que elas apresentam movimentação esporádica, que elas são movimentadas pouco durante o período contábil. Exemplo dessas contas que a gente chama de contas estáticas. O capital é um exemplo dessas contas. O imobilizado, ou seja, os prédios que eu tenho, o prédio da empresa, o carro da empresa, porque são coisas que eu não movimento diariamente na contabilidade. Eu só vou movimentar essas contas se a empresa decidir vender, ou se acontecer alguma coisa do tipo, ou se doar. Então aí é que eu vou movimentar essas contas. Então são contas que a gente movimenta pouco. Resultado de exercício, que a gente só movimenta lá no final, quando a gente vai encerrar o exercício, que é a apuração do resultado do exercício. Então são alguns exemplos aí de contas estáticas. Então vocês já sabem aí que a gente tem contas sintéticas, contas analíticas, vocês já viram aí que a gente tem contas dinâmicas, contas estáticas. Então, pessoal, vamos caminhando, né? Com relação também, ainda com relação às contas, né? Essa divisão. As contas, existem as contas permanentes, que são aquelas que resistem aos fatos da administração econômica e seus movimentos usuais. São contas permanentes na contabilidade, né? São contas que elas estão sempre recebendo lançamento e são contas que a gente considera contas permanentes. Por exemplo, as contas patrimoniais. As contas patrimoniais são permanentes. Como, por exemplo, a grande maioria delas, né, das contas patrimoniais são permanentes, como, por exemplo, caixa, mercadorias, capital, contas a receber, contas a pagar. São contas que elas não desaparecem, elas não aparecem e desaparecem rapidamente. São contas que ficam fixas na contabilidade. Sempre vocês vão encontrar essas contas na contabilidade, essas contas que a gente chama de permanente. E nós temos as contas transitórias.
São contas transitórias, são contas que aparecem, que surgem e desaparecem em determinado momento. São contas que a contabilidade cria, que nós criamos, para atender situações especiais. E essas contas elas perdem a razão de existir quando a situação se extingue, né? Quando não existe mais aquela situação. Exemplo, resultados de exercícios futuros. É um exemplo aí de contas transitórias. A rigor é uma conta transitória porque o saldo é transferido rapidamente para as contas mais significativas. Então, outro exemplo de uma conta transitória que a gente utiliza muito, principalmente quando a gente está fazendo na prática, né? na mão a contabilidade, que é o que muita gente chama de ARI. ARI nada mais é do que a apuração do resultado do exercício. Essa conta é uma conta que recebe as despesas, recebe as receitas e para apurar o exercício ela desaparece. Apurou o exercício, ela desaparece. O saldo dessa conta ela vai para lucro ou prejuízo acumulado e aí vai ser distribuído aos sócios ou então vai passar para reservas. Então, é uma conta que some. Podemos até dizer que as contas de despesas e contas de receita na contabilidade são exemplos de contas transitórias. Então, despesas e receitas. Por quê? Porque as despesas e as receitas são encerradas a cada período. Todo período eu encerro essas receitas e essas despesas. E aí apuro o resultado, o lucro ou o prejuízo dessa empresa. Tranquilo, pessoal? As contas, elas são classificadas também de acordo com a lei da SA, lei 6.404 e suas posteriores alterações. As contas, elas são classificadas aí em contas patrimoniais e contas de resultado, né? E o que são contas patrimoniais? São aquelas contas que estão no meu patrimônio, que fazem parte do meu patrimônio, fazem parte do balanço patrimonial, pessoal. Quais são essas contas? Aquelas que estão dentro do balanço patrimonial. Meus bens, meus direitos, minhas obrigações. Ou seja, as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, são aquelas contas lá de ativo, passivo e patrimônio líquido. São contas que a gente chama de contas patrimoniais. E o que são as contas de resultado? São aquelas que representam e expressam os valores de despesa e receita. Ou seja, todas as receitas e despesas a gente chama de contas de resultado. Por que, Aladim, chama receita e despesa de conta de resultado? Simplesmente porque não é a receita e a despesa que vai dar o resultado da empresa no final. Então, como é que eu acho o resultado da empresa? A grosso modo, eu pego as receitas menos as despesas e aí eu tenho o resultado da empresa em um determinado momento, né? Eu tenho aí o resultado. Então, por isso que a gente chama aí de contas de resultado. Porque são a despesa e a receita que dá o resultado da empresa. E patrimonial são aquelas contas que estão apresentando o meu patrimônio. Quanto eu tenho na instituição de bens, direitos e obrigações e o meu PL lá, quanto é o meu patrimônio líquido. Então, ativo, passivo e patrimônio líquido são onde estão as contas patrimoniais. Até aí, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, não hesitem em perguntar. Sempre eu bato nessa tecla. Perguntem que a gente está aqui para dar os caminhos para vocês trilharem esse caminho com mais facilidade. Beleza, galera?